Fala aí pessoal, quem fala é o Kevin e hoje estou trazendo mais um vídeo agora referente ao nosso login. Então mais um vídeo da nossa continuação da nossa Minha P, Minha Loja. Então é referente a login, é um componente de login. O componente seria um recurso da nossa aplicação, beleza? Do nosso front. É uma página, podemos resumir assim. Para a gente estar começando a trabalhar em cima desse nosso componente, primeiro dentro desse arquivinho aqui, app-modeler, a gente vai ter que adicionar algumas injeções de dependência, que vai ser algumas dependências que a gente vai estar utilizando dentro do nosso projeto, beleza? Então aqui no caso, vamos estar utilizando essas três aqui, que são referente aos nossos consumos das nossas APIs. Aqui a gente conseguiu utilizar os recursos para a gente estar capturando o dado digitado pelo usuário, inserindo ele dentro do nosso objeto, das nossas variáveis. E aqui é só uma, uma ordenação, beleza? Esse daqui não tem necessidade assim, mas é interessante ter ele aqui também, se a gente for precisar, beleza? Então, uma ordenação de dados, isso daqui. E então só adiciona essas três dependências aqui que já estão no nosso projeto. A gente só precisa só fazer a injeção delas aqui dentro desse app model e a gente já consegue estar utilizando, beleza? Eu vou estar deixando esses carinhas aqui dentro do nosso, no nosso, aí embaixo na descrição, beleza? Para a gente poder estar criando nosso componente, a gente vai dar o ng, g, c e login. NG de para criar um novo item, G de generation e C de component. E aí depois o login é só o nome da nossa pastinha ou do nosso componente que a gente está criando, beleza? Então fazendo isso dando enter, a gente vai criar esse cara aqui. Então ele já sendo criado aqui, ele vai gerar três arquivos, um CSS, HTML e um TS. O TS é o nosso TypeScript, que é onde fica nosso consumo dos endpoints e tudo mais, tratamento de dados, nossas criações de variáveis, manipulação de dados, beleza? O HTML a gente vai conseguir, é o HTML comum, então a gente consegue apresentar os dados na tela, e o CSS também é uma estilização comum, beleza? Então, a gente já tendo esse cara criado aqui, a gente vai dar um ng serve, para a gente poder estar abrindo esse projeto, e a gente vai estar abrindo esse carinha aqui, ó, esse app route modeling. O que é esse app route modeling? Ele é onde a gente consegue fazer os nossos roteamentos dos nossos componentes, beleza? Então, ele é bem simples. Aqui a gente vai passar sempre um path, no caso um caminho. Aqui o caminho é o nome do nosso endpoint dentro do nosso front-end, beleza? Então aqui é o nosso roteamento, na verdade, não é bem o endpoint. Então nossa rota login, ela traz o que como rota login? A gente informa qual que é o componente que o login vai trazer. Então o login ele carrega o nosso login component. Aqui é só uma importação normal. Se a gente vir aqui e fazer assim, o login ele já identifica aqui e aí já a gente faz o importamento desse cara, beleza? Então a partir do momento a gente sabe que o login ele vai trazer vai carregar a nossa telinha de login componente. Dentro dessas nossas rotas ainda, a gente tem que declarar um outro carinha, um outro roteamento aqui, que é no caso se a gente não colocar nenhuma rota. Então, se não colocar nenhuma rota, o que a aplicação tem que fazer? Então, no caso aqui, ó, se tiver dessa forma, se a gente não passar nenhum caminho, a gente vai apontar que o login ele vai ser o nosso item inicial. Então, se a gente vir aqui ó, e deixar dessa forma, deixa eu salvar esse cara aqui, que a gente for lá no nossa rota, aqui a gente consegue ver que ele já carregou automaticamente o nosso login como padrão. Ó, se eu dar um F5 aqui, sempre o padrão vai ser o nosso login, beleza? Então, se eu vir aqui tirar esse cara, e aí eu barra, ele não acha ninguém, porque eu não tenho ninguém informado aqui, beleza? Então aqui como a gente tem só o nosso componente login, vamos apontar ele direto aqui para ele poder carregar o nosso login. E aqui a gente já tem criado aqui o nosso usuário e nossa senha. Esses caras estão dentro do nosso HTML. Aqui no HTML, aqui a gente tem um input para a gente inserir o nosso username e a nossa senha. Então ele é um objeto que insere username e senha. Esse objeto está declarado dentro do nosso TypeScript, então é esse cara aqui, ó.
esse cara aqui, ele carrega esse usuário login. Esse usuário login é um outro model que foi criado. Ele é a réplica do usuário. Só que esse cara aqui, ele só é utilizado para poder fazer manipulação desses dados de login. Então ele só salva o login do usuário. Beleza? É só isso. Esse cara foi criado também lá no back-end. Então aqui no nosso model a gente tem esse cara aqui. A gente tem esse cara aqui. Ele é a réplica do usuário. Só que ele não é uma tabela no nosso banco. Então a gente não tem o arroba entity nem o arroba table. Então o Spring não entende que esse cara aqui é uma tabela, ele entende que é uma classe comum que a gente vai estar utilizando dentro da aplicação. E realmente é isso. Ele é só manipulação de dados, beleza? Então, voltando aqui, entendendo isso, ele é só uma réplica, a gente vai estar, a gente declara esse cara aqui dentro para a gente poder estar utilizando as variáveis dele e a gente vai estar carregando esse usuário login dentro do nosso endpoint. Então, se a gente for lá no nosso usuário, uma, a gente tem um endpoint que se chama login. Esse endpoint login, como o nome já diz, ele faz um login de usuário, beleza? Então ele recebe como parâmetro um login, como retorno, né, um login. Então é a questão do observable para garantir que esse cara é um login. E ele faz um post. Então a gente está enviando para dentro desse endpoint um objeto inteiro. É o que a gente faz aqui. A gente está alimentando esse objeto, beleza? A gente alimenta esse objeto com os nossos dados. Então a gente passa como parâmetro esse objeto e ele vai fazer a validação dele no nosso endpoint. A gente já tratou esses dados, então aqui a gente não precisa mais estar olhando para o back-end. Aqui só a gente está vendo o front-end. A gente sabe que se a gente mandar um dado para o login, ele vai retornar um login para a gente, beleza? O que está fazendo no back-end, isso não vem ao caso agora. A gente sabe que se a gente mandar um usuário login, ele vai retornar o nosso login, os nossos dados do usuário. Então, ele retornando os dados, ele vai alimentar nossas variáveis de ambiente com os dados que a gente declarou lá dentro da nossa variável de ambiente. Então, se a gente vier aqui, a gente tem todos esses carinhas aqui declarados. Então, eles vão estar sendo alimentados aqui, beleza? É aquela questão de a gente poder estar reutilizando esse cara dentro de outras partes do nosso projeto, sem a gente precisar estar trazendo endpoint e tudo mais. A gente alimenta esse cara uma vez e a gente consegue estar reutilizando as variáveis de ambiente em qualquer parte do projeto, beleza? Então isso é bem legal, facilita bastante. Para a gente fazer isso, a gente vai armazenar esse nosso login, no caso eu criei um carinha novo aqui que se chama logado, dentro do nosso local storage do browser. Então aqui é para a gente poder ter uma questão de informar para o browser que esse cara está logado. Então a gente consegue controlar a aplicação por meio disso. A partir do momento que o cara não estiver logado, a gente tem que voltar ele para a página de login, porque a gente vai informar, tá? Esse cara não logou. Se esse cara não logou, então ele tem que voltar para o login, beleza? Então, com uma questão de segurança. Como a gente não tem token e tudo mais, a gente está usando essa paradinha aqui para a gente poder fazer esse gerenciamento aí de segurança, beleza? Então, se a gente fizer um login bem sucedido, ele vai dar a mensagem de login realizado com sucesso. Se a gente não fizer um login bem sucedido, a gente vai fazer um usuário sem estão incorretos, beleza? Então, vamos lá, a gente voltando, entendendo tudo isso, a gente voltando para o nosso login, se a gente colocar o nosso usuário aqui e der um entrar, ele vai dar a mensagem, como está informando lá, login realizado com sucesso, e já era. Como a gente não tem nenhum outro componente criado aqui, ele não vai para lugar nenhum, ele vai ficar nessa página mesmo. Só que se a gente vir aqui no local storage, a gente consegue ver que foi criado lá no local storage o nosso logado true. Então, ou seja, o logado, sim, o logado está realmente logado, entendeu? Então, se a gente der um F5 na tela, que no caso está dentro da nossa main, a gente tem um recurso que ele captura a tecla de F5. Então, sempre quando for recarregado uma página, o que ele vai fazer? Ele vai remover o nosso logado de dentro do nosso local storage. Isso para, se você fizer uma atualização da tela forçadamente, a gente tem que remover esse token e fazer o cara voltar para o login. Então, se a gente vir aqui e der lá no local storage e der um F5 aqui na tela, vocês vão ver que ele vai ser removido o nosso logado e, consecutivamente, o cara vai voltar a ter que fazer o login. Já que não tem local storage mais cadastrado, ele reseta tudo, beleza? Bom, isso daqui é só um adicional, beleza? Isso daqui não tem necessidade não. Mas é interessante ter ele por uma questão de controle aí e tudo mais. Bom, era isso que eu queria estar apresentando referente a login. Os repositórios estão atualizados aí, é só vocês darem uma olhada como que está o código e tudo mais, tentar entender, beleza? Eu não vou explicar item a item.
Até porque isso levaria muito tempo. Aqui só ressaltando aqui, dentro do nosso input, o NG Modeler é uma daquelas dependências que a gente fez a injeção de dependência. E aqui a gente só está inserindo, aqui ele só captura, beleza? Ele pega o nosso objeto e dentro do nosso objeto, o que a gente digitar, então, aqui o meu usuário, aqui teste, eu estou inserindo ele dentro do meu objeto, usuário login, variável username, beleza? Para a gente poder estar mandando esse cara para dentro do endpoint. E aqui o cliquezinho em logar, a gente está chamando só o nosso método que a gente criou, que é o que faz o consumo da nossa aplicação, beleza? Esse carinha é alguém aqui. Bom, e é isso. Espero que tenham gostado e falou!